Existe uma ideia que, sem perceber, pode estar roubando a sua paz todos os dias. É a crença de que quanto mais você desejar alguma coisa, maiores serão as chances de conquistá-la. À primeira vista, isso parece fazer sentido. Se você quer muito, trabalha mais. Se trabalha mais, conquista mais. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. As melhores coisas da vida raramente acontecem quando estamos tentando controlar cada passo do caminho. Pense por um instante. Quantas vezes você ficou obcecado para que algo desse certo? Um relacionamento, uma entrevista de emprego, uma venda, um concurso. Quanto mais você tentava controlar tudo, mais ansioso ficava. E, curiosamente, pior parecia ser o resultado. Com o tempo, eu percebi uma diferença importante. O problema nunca foi desejar. O problema começa quando o resultado deixa de ser um objetivo e passa a ser uma necessidade. Porque, nesse momento, sua paz deixa de depender das suas atitudes e passa a depender de algo que ainda nem aconteceu. É aí que nasce a ansiedade. Você acorda pensando no futuro, dorme pensando no futuro e esquece completamente de viver o presente. Faça um teste. Lembre de alguma situação em que você tentou controlar cada detalhe, cada conversa, cada possibilidade, cada cenário. Agora responda com sinceridade. Isso trouxe tranquilidade ou apenas mais cansaço? Talvez o maior peso da nossa vida não seja aquilo que acontece, mas a necessidade de fazer tudo acontecer exatamente como imaginamos, e existe uma história muito antiga que explica isso de uma maneira brilhante. Imagine a seguinte cena. Você está atravessando um rio em um pequeno barco. O dia está tranquilo. A água está calma. De repente, uma neblina começa a tomar conta de tudo. A visibilidade diminui. Enquanto você continua remando, percebe outro barco vindo exatamente na sua direção. No começo você pensa, ele vai desviar, mas o barco continua vindo. Você grita, acena, tenta chamar a atenção. Nada. A colisão acontece. Na mesma hora você sente a raiva subir. Como alguém pode ser tão irresponsável? Mas, quando olha para dentro do outro barco, não havia ninguém. Ele estava completamente vazio. Curiosamente, o estrago continua o mesmo, o susto também. Mas a raiva desaparece. E por quê? Porque o sofrimento não nasceu da batida. Nasceu da história que você criou sobre ela. Enquanto você acreditava que havia alguém ali, existia um culpado, uma intenção, um inimigo. Quando percebeu que o barco estava vazio, tudo mudou. E essa história acontece todos os dias da nossa vida. Alguém visualiza sua mensagem e não responde. Um colega passa por você sem cumprimentar. Um motorista fecha seu carro no trânsito. Um comentário na internet parece uma provocação. Antes mesmo de saber o que realmente aconteceu, nossa mente cria uma narrativa. Ele fez isso porque não gosta de mim? Ela quis me desrespeitar? Foi de propósito? Mas será? Talvez aquela pessoa estivesse vivendo um dia difícil. Talvez estivesse preocupada com algo muito maior. Ou talvez simplesmente não tivesse nenhuma intenção contra você. Perceba uma coisa, nem sempre sofremos pelo que aconteceu. Na maioria das vezes sofremos pela interpretação que damos aos fatos. E quando entendemos isso, deixamos de gastar energia brigando com histórias que só existem dentro da nossa cabeça. Existe um detalhe que muda completamente a forma como enxergamos nossos problemas. Nem sempre o que nos machuca é a situação em si. Muitas vezes, o que realmente dói é aquilo que acreditamos que aquela situação diz sobre nós. Pense em uma crítica. Ela só destrói sua confiança quando você acredita que precisa da aprovação de todos. Pense no dinheiro. Ele é importante, sem dúvida, mas ele só define o seu valor quando você começa a acreditar que, sem ele, você vale menos. O mesmo acontece com um cargo, um relacionamento ou qualquer conquista. Sem perceber, deixamos de perseguir objetivos e passamos a defender nossa identidade. É por isso que algumas derrotas parecem tão dolorosas. Não porque perdemos uma oportunidade, mas porque sentimos que perdemos uma parte de quem somos. E esse é um peso enorme para carregar. O psicólogo Viktor Frankl observou algo muito interessante ao estudar o comportamento humano. Quanto mais uma pessoa transformava um resultado em uma necessidade absoluta, mais difícil ficava alcançá-lo. É como alguém que tenta desesperadamente dormir. Quanto mais força faz para pegar no sono, mais desperto fica. Ou alguém que tenta parecer confiante o tempo todo. No fim, acaba demonstrando exatamente o contrário. Isso acontece porque a necessidade gera tensão. E a tensão tira nossa naturalidade. Quando você acredita que precisa vencer, cada erro parece uma ameaça. Cada atraso vira um desastre. Cada crítica parece uma confirmação de que você não é bom o suficiente. Agora faça uma pergunta para si mesmo.
O que controla o seu humor hoje? Uma resposta? O saldo da sua conta? A opinião das pessoas? O reconhecimento no trabalho? Porque aquilo que controla o seu humor também controla a sua vida. O verdadeiro desapego não significa deixar de sonhar. Também não significa desistir dos seus objetivos. Significa continuar caminhando, dando o seu melhor, mas sem entregar sua paz ao resultado. Quando você aprende isso, acontece algo curioso. Você continua trabalhando, continua estudando, continua tentando, mas faz tudo com muito mais clareza. Porque, pela primeira vez, você entende que seu valor não depende daquilo que está tentando conquistar. E essa liberdade muda completamente a maneira como você vive. Existe um erro que impede muitas pessoas de seguirem em frente. Elas acreditam que perderam um sonho, quando na verdade perderam apenas o primeiro plano que criaram para alcançá-lo. Pense em alguém que sonha em abrir um negócio. Ela imagina exatamente como tudo vai acontecer. O tipo de empresa, o lugar, o prazo, os clientes, mas a realidade quase nunca segue o roteiro que criamos. As coisas mudam, o mercado muda. As oportunidades mudam. Nós mudamos. E é justamente aí que muita gente desiste. Não porque o sonho acabou, mas porque ficou presa à ideia de que ele só poderia acontecer de um único jeito. Esse é um dos maiores enganos da vida. Objetivo e caminho não são a mesma coisa. O objetivo é aquilo que realmente importa. O caminho é apenas a estratégia que você escolheu hoje. E estratégias podem e muitas vezes precisam mudar. Imagine que você está viajando de carro. De repente, uma estrada é interditada. Você faz o quê? Volta para casa? Claro que não. Você procura outro caminho, porque o destino continua sendo o mesmo. Na vida deveria ser igual, mas por orgulho, medo ou apego, insistimos em estradas que já não levam a lugar nenhum. Continuamos investindo tempo, energia, dinheiro, esperança, não porque ainda faz sentido, mas porque admitir que aquele caminho terminou parece uma derrota. Só que não é. Às vezes, abandonar um plano é exatamente o que permite continuar vivendo o propósito. A maturidade está em saber diferenciar uma coisa da outra. Pessoas fortes não são aquelas que nunca mudam de direção. São aquelas que conseguem mudar de rota sem abandonar aquilo que realmente importa. Pergunte a si mesmo: estou comprometido com o meu objetivo ou apenas com a forma como imaginei que ele deveria acontecer? Porque, quando você aprende a soltar o caminho, sem abrir mão do propósito, você descobre uma liberdade que poucas pessoas experimentam. E é essa liberdade que permite continuar avançando, mesmo quando a vida muda completamente os seus planos. No começo deste vídeo, eu fiz uma pergunta: por que as melhores coisas da vida parecem acontecer quando paramos de tentar controlar tudo? Agora, você já sabe a resposta. Não é porque desistimos, não é porque deixamos de sonhar. É porque deixamos de transformar nossos sonhos em uma condição para sermos felizes. Existe uma diferença enorme entre desejar algo e depender daquilo para se sentir completo. Quando você depende de um resultado, qualquer obstáculo parece o fim do mundo. Mas quando você está apenas comprometido com o seu propósito, cada dificuldade se transforma em um ajuste de rota. A vida nunca prometeu que tudo aconteceria do jeito que imaginamos. Na verdade, ela costuma surpreender, justamente quando aprendemos a abrir espaço para o inesperado. Talvez hoje você esteja insistindo em algo que já perdeu sentido. Talvez seja um relacionamento, um emprego, um projeto, ou até uma versão de você que já não existe mais. E tudo bem. Mudar de caminho não significa abandonar seus sonhos. Significa amadurecer. Significa entender que crescer exige deixar algumas coisas para trás. No fim das contas, o maior sinal de força não é controlar tudo, é continuar avançando mesmo quando você não tem todas as respostas. Porque a paz não nasce quando tudo está sob controle. Ela nasce quando você entende que não precisa controlar tudo para continuar caminhando. Então, antes de encerrar este vídeo, eu quero deixar uma pergunta para você. O que hoje você precisa aprender a soltar para seguir em frente? Talvez seja o medo, talvez seja a necessidade de aprovação, talvez seja a culpa, ou talvez seja apenas a ideia de que existe um único caminho para conquistar aquilo que você deseja. Pense nisso, porque às vezes a única coisa que nos impede de viver uma nova história é continuar tentando segurar uma história que já terminou. Se esta reflexão fez sentido para você, deixe aqui nos comentários uma frase simples: eu escolho seguir em frente. Não porque você desistiu dos seus sonhos, mas porque decidiu confiar mais na sua capacidade de se adaptar do que na ilusão de controlar tudo. Se este vídeo fez sentido para você, deixe o seu like.
Isso mostra para o YouTube que esse conteúdo pode ajudar outras pessoas também. E, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Toda semana tem uma nova reflexão para ajudar você a viver com mais clareza e propósito. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.